vamos estarmos juntos, engrandecendo o nome do Senhor, levantando um altar de adoração e convidando para que o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, se assente e receba o nosso louvor. Eu não sei em que buraco de problema você está, mas eu quero te convidar a sair deste buraco, deste lugar de problemas. Vem para fora, sai, se levante e deixe que o Senhor te leve além das suas expectativas, e que essa presença te conduza ao Santo dos Santos. Leva-nos além, Jesus. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por Ti. Declare e cante, queridos. Senhor, Tu és incomparável, Seu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me, Senhor, leva-me além. Leva-me além, Jesus. Que a minha vida flua mais na Tua unção, mais do Teu poder. Jesus, leva-nos além. Render a Ti, render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar, Jesus, pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por Ti, Jesus. Senhor, Tu és incomparável e o Teu nome é maravilhoso. Deus, leva-me além, leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Como igreja, leva-nos, Senhor, leva-nos além. Neste tempo de caos, Senhor, nós te pedimos, vem Jesus, leva-nos além, oh Senhor. Que
que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Eu quero te convidar neste momento a você declarar este trecho da canção mais uma vez: que a minha vida flua mais da tua unção e mais do teu poder. Neste tempo de caos, neste tempo de dificuldade, que você possa pedir ao Senhor: flua da minha vida mais do Senhor Jesus. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder. Mais do teu poder. Aleluia, aleluia, aleluia. Que nós convidemos através da nossa vida povos, nações a louvar ao Senhor. Sabe por quê? Nós fomos atraídos e alcançados por este amor. De graça nós recebemos, e de graça também nós damos. Que este ousado amor que nos alcançou, que nos atraiu com cordas de amor, flua através de você. Libera o rio, queridos. Eu e você, nós somos uma noiva apaixonada que aguarda ansiosamente o retorno do nosso amado. Aleluia. Cremos, Senhor, em Ti, Jesus. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim, Jesus. Você tem sido tão, tão bom, tão bom, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Esse amor, este ousado amor, traz luz para as sombras, escala as montanhas, só para nos encontrar. Aleluia.
conosco. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar, Jesus. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar, Jesus, Senhor. Que este ousado amor nos encontre todos os dias e que através de você, este ousado amor possa saquear o inferno. Culto vida, nós liberamos vida sobre você em nome de Jesus. Deus te abençoe, queridos, graça e paz. Boa noite, queridos. A paz, que bom estar mais uma vez aqui com vocês. A Bíblia nos diz que como é bom poder louvar, cantar adoração, cânticos ao Senhor. E nesse tempo, que nós estamos aqui, espero que você esteja bem na sua casa. Nós vamos ainda ouvir uma palavra, ouvir coisas que Deus tem nessa noite para falar aos nossos corações. Antes disso, eu gostaria de dar algumas informações importantes a você. Tá, querido? Nesse tempo de quarentena, nós estamos em casa, nós sabemos de muitas dificuldades, mas nós queremos relembrar aos irmãos a respeito da fidelidade. Eu quero falar sobre dízimos, eu quero falar sobre ofertas, eu quero falar do comprometimento que cada um de nós temos com o Senhor, com esta casa, de manter esse lugar funcionando. Nós sabemos que mesmo que nós não estamos tendo os nossos cultos, as nossas celebrações, as contas continuam chegando, nós temos aí prazos a cumprir, responsabilidades a arcar, e é muito importante que você ofertante, você dizimista da casa do Senhor se mantenha fiel. E existem algumas formas, duas formas pelo menos, de você estar contribuindo, tá bom? Então eu quero falar sobre isso com você. Aí abaixo da sua tela vai aparecer para você, tá? A primeira forma que você pode fazer é fazendo o depósito ou transferência bancária, tá bom? Você pode aí acessar os dados da conta bancária da nossa igreja, pegar teu telefone pelo teu aplicativo ou teu computador e fazer a transferência aí nas letrinhas que estão aparecendo para você. Uma outra forma também que você pode nos ajudar contribuindo é presencialmente aqui na igreja, tá? A igreja ela está aberta de segunda a sexta-feira, de 9 às 17 horas, e é importante aí que você se organize, se você não conseguir fazer transferência, que você possa vir aqui, tá bom? Na parte da manhã nós estaremos aqui de 9 a meio-dia e depois das 15 às 17 horas, tá bom? Você pode procurar um dos nossos funcionários, os pastores também estão à disposição, caso você precise, entre em contato, para que a gente possa aí se organizar também, se for necessário, fazer algum tipo de atendimento. Que o Senhor possa abençoar você, sua casa nesse tempo difícil, mas que você permaneça fiel ao Senhor, sabendo que o Senhor, Ele é sustentador de todas as coisas. Queridos, uma outra coisa também importante nesse tempo, há muitas pessoas, por conta de desemprego, por conta de não ter uma fonte de renda fixa, passando por necessidades. Então nós queremos fazer um apelo a você, para que você possa continuar também trazendo os alimentos, contribuindo com os alimentos. Então traga seu quilo de alimento, quando você for ao mercado, lembre-se de que há alguém que pode estar precisando, e há de fato, querido, irmãos que estão precisando de doações de alimentos. Então traga, deixa aqui na nossa despensa, a gente vai aí destinar aqueles irmãos que precisam disso. Tá bom? Que Deus possa aí nos manter conectados. Se você souber de alguém que está tendo algum tipo de dificuldade, nos procure, nos informe para que a gente, quanto igreja, possa assistir a nossa família. É bom que nenhum da nossa família passe por necessidade. Tá bom, queridos? Que Deus possa aí nos abençoar. Eu quero também agora, nesse tempo, preparar o seu coração. Nós vamos ouvir uma palavra. Deus tem uma palavra poderosa para poder alcançar o seu coração. Prepare aí a sua mente, prepare o seu coração, porque Deus quer falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, eu quero nessa noite refletir com você e trabalhar
em cima da palavra de Deus, no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 3. Deus ele quer falar de uma forma sublime nessa noite aos nossos corações. Nós vamos até o verso 11, a Bíblia diz assim: Deus fala com Samuel em visão. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, os seus olhos começavam a escurecer, pois já não podia ver. Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. O Senhor chamou a Samuel e disse-lhe: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-se. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei, meu filho meu, torna a se deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe havia sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez. Ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Verso 11: E disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo ouvido que ver e que ouvir tinirão os seus ouvidos. Amém, queridos? O tema dessa mensagem nessa noite é ouvindo a voz de Deus. Sabe, eu quero refletir com você por que muitas das vezes é tão difícil nós ouvirmos a voz do Senhor. Por que muitas das vezes é tão difícil nós conseguirmos discernir se de fato é Deus falando conosco. Porque, queridos, que na palavra de Deus nós encontramos muitas das vezes o Senhor dizendo, né, aos seus discípulos, aos seus ouvintes, né, quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque tantas as vezes Jesus estava falando e chamando a atenção daqueles que precisavam de fato ouvir. Uma grande crise, né, que tem se instaurado, um grande questionamento, né, que nós temos aí visto nos dias atuais, né, é a questão se Deus deixou de falar, se Deus tem falado com menor frequência, se Deus não tem mais falado ao seu povo. O texto que nós estamos trabalhando aqui, né, no verso de número 1 do capítulo 3, a Bíblia vai dizer para nós: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Dia desses eu ouvi, queridos, um debate no rádio, né, e o debate exatamente trazia à tona essa discussão: por que Deus não tem mais falado da mesma forma, por que Deus não tem mais realizado os seus prodígios, os seus milagres e as suas maravilhas como no passado. Sabe, queridos, a Bíblia ela nos diz, ela nos garante que a intenção de Deus permanece, né, em se relacionar, em se revelar da mesma forma, clara e íntima com o homem. Desde Gênesis até o Apocalipse, desde Adão até João, Deus tem se manifestado e tem revelado a sua grandeza e a sua vontade ao homem. Jó vai dizer algo para nós muito interessante no capítulo de número 33, porque ele diz o seguinte, que Deus, ele fala. Deus que ele fala. E Jó continua dizendo, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Então, querido, é importante nós compreendermos que a questão não é Deus não está falando. Talvez a grande questão seja nós não estamos percebendo Deus falar. A segunda coisa que eu quero te falar é por que nós não temos ouvido a voz de Deus. Esse texto ele vai trazer para nós alguns elementos, né? Nós temos aí um paralelo entre Eli, sacerdote Eli, né, e o menino Samuel.
A Bíblia diz que Eli já era de idade, ele já estava cansado. E diz também que Samuel era um menino e ainda não conhecia a palavra de Deus. Então nós temos aí um contraste. Alguém que já tinha uma experiência, mas que já estava cansado, e alguém que ainda era novo e que não conhecia. A Bíblia também ela vai ressaltar, né, alguns aspectos. Depois você pode pegar aí o texto, né, que nós estamos trabalhando e ler todo ele. Você vai entender o que estava acontecendo no ministério de Eli, no sacerdócio de Eli. E no verso 13 do capítulo 3, que nós estamos lendo de 1 Samuel, a Bíblia diz o seguinte: pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, isso é Deus falando a Eli, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os repreendeu. Sabe, queridos, por que muitas das vezes nós ouvimos muitas vozes à nossa volta, ou muitas coisas que acontecem acabam nos impedindo de perceber, de compreender de uma forma muito clara, né, aquilo que Deus quer falar conosco. Deus estava ali chamando Samuel, Samuel não percebeu, Samuel não conhecia, mas Eli também, que já era experiente, ele não percebeu também que Deus estava falando. E nós podemos notar, aí a palavra de Deus nos garante, que houve ali, né, uma grande negligência no ministério de Eli. Ele negligencia aquilo que Deus havia confiado a ele. E essa negligência, querido, ela custa. Né? A negligência de Eli custa todo o ministério de Eli. Algumas coisas acontecem, né? Quando você lê todo esse contexto, você vai perceber que Eli não percebe. Quando Ana aparece no templo, né, e ela estava ali adorando, ela estava rendida, ela estava com o coração dela contrito ao Senhor, e ele adverte Ana como se ela estivesse embriagada. Então ele não consegue perceber que ela estava cheia do Espírito Santo. Né? Ele demora a perceber que era Deus quem estava chamando o próprio Samuel. Né? E é interessante porque Eli era um ministro, ele era ele era um homem chamado, ele era um homem que já tinha uma experiência com Deus. Eu quero te chamar uma atenção nesse tempo, porque nós muitas das vezes, queridos, acabamos sendo negligentes com aquilo que Deus nos confiou. Muitas das vezes nós colocamos o nosso tempo de experiência, sabe, com Deus à frente do nosso chamado, da voz de Deus, e nós ficamos seguros, nos achamos autossuficientes, nós achamos que sabemos o que fazer. Deus tem uma palavra para esse tempo, querido, que você não deixa o tempo que você tem, sabe? O maná de hoje é para hoje. Para amanhã você precisa que Deus manifeste a sua glória mais uma vez e que você se alimente mais uma vez. A experiência de ontem foi para ontem, Deus tem novas experiências hoje, Deus quer falar novamente hoje. Por isso, querido, ouça aquilo que Deus quer falar com você, esteja atento, sabe? Cuide do tempo do seu chamado, cuide das suas experiências, mas não limite Deus, não limite a Deus aquilo que Ele quer fazer nesse tempo, sabe? O apóstolo Paulo vai falar para a gente em 2 Timóteo, no capítulo 4, verso de número 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Queridos, é muito importante que nós entendamos que nós precisamos combater o nosso combate, saber que nós estamos caminhando para o fim da nossa carreira, mas guardar a nossa fé. A nossa fé precisa ser guardada nesse tempo para que a gente possa ouvir de uma forma clara a voz de Deus. E qual é, querido, o servo? Né? Quem é essa pessoa que Deus deseja falar nesse tempo? A Bíblia ela vai trazer inúmeras palavras, mas esse texto ele é muito rico, o texto de 1 Samuel, porque Deus ele vai levantando sobre a vida de Samuel, Deus vai definindo parâmetros sobre o tipo de servo que nós devemos ser para que Deus fale e que a gente ouça de uma forma muito clara. 1 Samuel 2, verso de número 35, a palavra de Deus diz assim para a gente: levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele e ele ministrará sempre perante o meu rei ungido. Então, duas coisas o Senhor deseja nesse tempo, duas coisas o Senhor estabelece como fundamental para que a gente tenha condições de ouvir a voz do Senhor. A primeira coisa é fidelidade. O Senhor espera encontrar servos fiéis. Deus, que não fala com servos infiéis.
Então é muito importante que a fidelidade é algo que toca o coração de Deus e a fidelidade é algo que abre os nossos ouvidos físicos e espirituais para que a gente possa ouvir a voz de Deus. A segunda coisa, Deus está procurando homens e mulheres que tenham ações alinhadas. Homens e mulheres que tenham a mente e o coração alinhados com a vontade de Deus. E sabe, queridos, nós sabemos que nem sempre é fácil obedecer à voz de Deus. Porque obedecer à voz de Deus significa, muitas das vezes, nós temos que romper com o pensamento, nós temos que romper com as circunstâncias que nos envolvem, sabe? Ser fiel ao Senhor, obedecer ao Senhor, significa muitas das vezes nós ouvirmos aquilo que ninguém mais ouve. É caminhar exatamente na contramão, é contemplar, né, o invisível, é viver por fé. Sabe, queridos, a voz de Deus, ela tem nos chamado nesse tempo a um redirecionamento. Deus tem nos convocado nesse tempo a abandonar tudo aquilo que resseca a nossa alma, a tudo aquilo que murcha a nossa vida, tudo aquilo que tira a cor da nossa vida. Deus, nesse tempo, Ele tem nos desafiado, querido, a endireitar os nossos caminhos, a rever as nossas ações, os nossos posicionamentos. E é preciso entender, querido, que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque a voz de Deus, ela acalma a tempestade. A voz de Deus, ela traz sossego. A voz de Deus, ela traz paz ao nosso coração. Sabe, queridos, e meio a essa confusão, a todas as questões que andam acontecendo, as muitas vozes que têm, sabe, permeado, que têm nos trazido ansiedade, preocupação, incerteza, eu quero dizer algo para você. Deus está falando. Queridos, Deus está falando nesse tempo. É necessário que nós ouçamos aquilo que Deus está falando. Eu quero, sabe, te convidar nesse dia para que você tenha certeza absoluta de que Deus está falando. O texto que nós estamos lendo, no verso de número 7, a Bíblia vai dizer o seguinte: ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Isso é, querido, fantástico. Quando nós lemos isso, Samuel foi chamado, Samuel ouviu uma voz, mas a Bíblia diz que ele não conhecia. Hoje, queridos, nós não precisamos mais temer. Hoje nós temos acesso à voz do Senhor porque nós conhecemos ao Senhor. E o Senhor precisa se tornar íntimo para que em meio à escuridão, em meio a muitas outras vozes, nós possamos conhecer a voz do Senhor. Sabe quando você está no meio de muitas pessoas e alguém conhecido, alguém que você tem intimidade fala? Você para tudo que está à sua volta e fala: opa, eu conheço a sua voz. Então, querido, essa precisa ser a voz do Senhor na nossa vida, para que quando o Senhor falar, a sua voz ele possa ressoar em meio a muitas outras vozes. A gente não precisa mais entrar na fila, nós não precisamos mais de uma nova revelação, sabe? Nós já conhecemos a voz do Senhor, ela já foi revelada a nós. Hebreus vai dizer para nós, no capítulo de número 1, nos versos 1 e 2, na primeira parte, diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, por meio de outras pessoas. Mas nesses últimos dias, Deus tem nos falado por meio do seu Filho. Nós observamos, querido, que no contexto que nós estamos lendo, Deus falava algumas vezes. Deus falava por meio de pessoas. A Bíblia diz que Deus não falava frequentemente, Deus não falava poucas vezes por meio de visões, de revelações. Mas olha o que Deus fez. Deus nos deu Jesus Cristo nos legou o seu precioso Santo Espírito, para que a gente pudesse estar conectado com Ele 24 horas por dia, sem cessar, com a sua voz falando ao nosso ouvido de forma frequentemente disponível. E a Bíblia vai falar sobre aquele que ouve a voz do Senhor. Samuel, após entender que era o Senhor que estava chamando, Samuel começa a ficar atento. Então, esteja atento à voz do Senhor. E quando o Senhor chamar você, querido,
Quando o Senhor falar com você, dê a resposta certa ao Senhor. Senhor, estou aqui. Fala que o teu servo ouve. Se você não tem ouvido, querido, a voz do Senhor, se você não tem percebido, comece a dizer ao Senhor, Senhor, eu estou aqui. Fala, porque eu quero ouvir a sua voz. O texto vai dizer para nós mais à frente, nos versos mais à frente, no verso 19 a 21, o seguinte, querido, que após Samuel ouvir a voz do Senhor, após ele atender o chamado do Senhor, a Bíblia diz o seguinte a respeito do ministério de Samuel. O Senhor estava com Samuel enquanto este crescia e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, de Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio da sua palavra. Queridos, olhe que incrível aconteceu na vida de Samuel a partir do momento em que Samuel reconheceu a voz do Senhor. Samuel não se desprendeu mais das orientações do Senhor. A Bíblia diz que enquanto ele crescia, Deus fazia com que toda a sua palavra se cumprisse através do seu ministério. E diz mais, que todos podiam perceber que Samuel era um homem, um profeta, um homem conduzido por Deus. Sabe, queridos, eu quero, nessa noite, nesse dia que Deus preparou para nós, nessa palavra, nessa singela reflexão, levar você a desejar, a ouvir a voz de Deus. Levar você a desejar, a pedir, para que a voz de Deus ela seja audível ao seu coração. Eu quero convidar você, querido, aí onde você está, a repetir algo que eu separei aqui, e eu vou falar e você pode repetir aí da sua casa, da forma como você quiser. Eu quero dizer para você o seguinte, repita comigo se você assim quiser. O Senhor está comigo, enquanto eu estou crescendo, e Ele faz com que todas as palavras se cumpram na minha vida. Em todo lugar eu serei reconhecido como profeta do Senhor. Através da minha vida, o Senhor será conhecido e se manifestará nos lugares aonde eu estiver. Querido, faça dessa afirmativa, faça dessa palavra a sua palavra, o seu pedido, a sua oração, o seu desejo. Sabe, eu tenho certeza absoluta que Deus ele quer falar com você, que Deus ele quer se revelar a você de forma clara, de forma plena, de forma nítida, te sustentando, manifestando, revelando a sua grandeza e o seu poder. Mas é muito importante que você esteja atento à voz do Pai. Que você esteja atento, querido, e que você combata tudo aquilo que possa se levantar, tudo aquilo que possa te impedir de ouvir a voz de Deus. Que essa palavra, querido, em nome de Jesus, ela possa alcançar o seu coração. Nessa noite eu quero orar com você. Eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus que possa ministrar essa palavra, que possa selar essa palavra com poder e com autoridade. E que você seja aí um reprodutor, que você seja alguém que venha a cada dia na sua vida ecoar a voz de Deus sobre essa nação. A nossa nação precisa, a nossa nação carece de homens e de mulheres que ecoem a voz do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, pela Sua revelação. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado, Pai amado, porque de uma forma diferente da que foi no passado, hoje não há mais limite, hoje não há mais barreiras, hoje, Pai amado, há uma forma transbordante. O véu se rasgou. O Senhor, Pai amado, é manifesto, o Senhor é real, é palpável. Podemos ouvir a Tua voz. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, que o mundo não compreende. Senhor, mas nós que somos seus, nós que somos espirituais, estamos aqui e queremos ouvir, Pai amado, a Tua voz. Fala com cada um de nós, Pai amado. Supre as nossas necessidades mediante a Tua palavra, mediante a Tua verdade. Apacenta o nosso coração, a nossa mente, Senhor, os nossos sentimentos, os nossos posicionamentos. Pai, perdoa os nossos pecados. Senhor, nos limpa, nos purifica, nos restaura. Senhor Deus amado, que esse tempo seja um tempo, Pai amado, de aproximação
para com o Senhor. Que esse tempo, Pai amado, de sequidão, de escassez, seja um tempo de suprimento abundante do Senhor sobre as nossas vidas. Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa celebração, obrigado pelos louvores, obrigado pela palavra. Senhor, que o Senhor possa continuar nos ministrando, possa continuar nos suprindo de glória em glória. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe a sua vida, que você possa continuar nos acompanhando, pedindo a Deus que esse seja um tempo breve, querido, que esse tempo passe logo e tão logo, querido, nós possamos estar juntos em comunhão, nos abraçando, servindo ao Senhor com alegria na sua casa e participando das celebrações. Mas enquanto isso não acontece, querido, eu quero pedir a você, se inscreva no nosso canal no YouTube, curte lá, sabe, compartilha o link dessas lives com outras pessoas, baixe o nosso aplicativo, instale o nosso aplicativo, compartilhe, querido, esses vídeos, essas pregações através do seu WhatsApp, enfim, das redes sociais. Use as suas redes sociais, seja abençoado, mas também abençoe a vida de outras pessoas. Deus abençoe você, a gente se encontra, até mais. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.